Bom, agora, nessa etapa que a gente está, a gente já finalizou a confecção de todos os cones vestibulares, né? Os cones vestibulares superiores e os cones vestibulares inferiores. Né? Próxima etapa vai ser a confecção das vertentes externas ou lisas apenas dos cones vestibulares inferiores. Relembrando, sempre começando de mesial para distal. Então, essa vai ser a primeira vertente que a gente vai fazer, a vertente do cone da cúspide vestibular do segundo premolar inferior. Então, as vertentes internas e externas são confeccionadas com a cera vermelha. Então, é isso que a gente vai fazer, começar a utilizar uma cera de outra cor. E o nosso objetivo vai ser cobrir essa cera, esse cone. O nosso objetivo vai ser cobrir o cone totalmente por vestibular. De modo que não pareça mais, eu não vou poder mais enxergar que tem cone nessa vista vestibular, tá? Então, eu estou cobrindo. Por enquanto, eu ainda não olhei em outra visão, só olhei por vestibular. Vou colocar um pouquinho mais nas laterais. A largura ela tem que ser exatamente do tamanho do cone, ou pode ultrapassar um pouquinho, estou falando no sentido lateral, tá? E a partir de agora, a gente tem que começar a fazer o acabamento. Primeiro a gente faz apenas o acréscimo da cera com o gotejador. Então a gente vai ter que começar a fazer o acabamento. Para isso a gente vai usar Hollenbeck 3S. A gente vai esculpir e fazer aqui já aquela inclinação. A melhor vista para fazer isso é essa aqui, ó. Uma vista de lado, de perfil. Aí a gente vai inclinar, lembrando que é uma cúspide cêntrica, uma cúspide de trabalho, então a gente vai inclinar bastante, tá? Então, quais são as características de uma vertente externa de cúspide cêntrica? Elas são acentuadamente convexas. Como é que eu checo se ela é convexa? Por exemplo, eu tenho aqui uma reta, que é a parte aqui reta da Hollenbeck, e vai tangenciar aqui lá no perfil, né, dessa vertente externa. Então, como se a gente tivesse uma reta tangenciando uma esfera ou um círculo. Vocês estão vendo que toca em apenas um ponto. Se vocês fizerem esse teste e ela tocar em tudo, significa que você tem uma rampa, né, uma superfície plana e não convexa. Então, aqui na parte em que a cera vermelha encosta aqui no gesso, olha, a gente nivela com o gesso, tá? E o resto ela tem essa convexidade e ela vai morrendo em linha zero, tá? Até encontrar lá a pontinha do cone. Então ela fica convexa e ao mesmo tempo inclinada em direção à face lingual, porque isso aqui é uma cúspide de trabalho inferior, tá? Uma cúspide cêntrica. Então ela sempre vai ter essa característica. Uma coisa que pode ser feita também é um acabamento das laterais.
Olha como é importante, gente, estar o tempo inteiro trabalhando ou com uma escova de dente de cerdas macias, ou com o pincel de blush macio, para tirar essas rebarbas de cera. Eu gosto bastante de utilizar um instrumental que é o conformador de cones. Nessa etapa, ele é bem útil também, tá? Tanto que o nome desse instrumento é conformador de cones ou alisador de superfícies, tá? Ele tem uma ponta cônica menor de um lado e do outro lado uma ponta cônica maior. Aí você escolhe qual que você vai querer utilizar. Lembrando que tem que aquecer muito pouco esse instrumento. Então, para que eu estou utilizando aqui? Para alisar, fazer um acabamento nessa superfície. Então, eu passo ela lá na chama da lamparina. Aí venho aqui, olha. Tá vendo como a superfície ficou mais retinha? E o instrumental ficou sujo. Aí eu tenho que, olha, limpar aqui no guardanapo, tá? Então, de novo, eu levo lá na chama. Já tá legal. Tá? Isso é legal para a gente fazer um acabamento de cones, acabamento de vertentes externas também. E é isso. Então, a gente tem aqui a primeira vertente externa confeccionada. Observem, numa vista, olha, oclusal, que ela não abraça o cone por proximal, tá? Então, isso aqui termina, olha, ó, linha reta. Então, ela cobre o cone apenas por vestibular e só. Todas as demais faces do cone, mesial, distal e lingual, continuam livres, ok? Vão ser preenchidas com outras ceras. Bom, terminadas as vertentes externas das cúspides cêntricas inferiores, a próxima etapa é a confecção das vertentes externas das cúspides vestibulares superiores. Qual é a diferença? Primeira diferença é que isso aqui são vertentes de cúspides de balanceio, tá? Então, elas vão ter algumas características que eu vou explicar, que vão fazer com que elas se diferenciem das características de vertentes externas de cúspides de trabalho. Então, vamos lá, a gente começa fazendo a mesma coisa, o nosso objetivo é cobrir o cone, aqui por vestibular, então a gente vai acrescentando aqui uma camadinha de cera. A gente pode colocar um pouquinho mais na lateral, e é bom colocar, fazer acabamento depois, tá? E um cuidado muito importante é nunca cobrir a ponta do cone com nenhuma outra cera. Olha aqui, ó, o cuidado que a gente tem que ter, primeiro, para não derreter a ponta do cone, tá? E nem acrescentar nenhuma cera de nenhuma cor acima do cone, porque o cone representa a altura máxima de uma cúspide. Então, qualquer quantidade de cera que seja colocada acima dela, acima da ponta do cone, isso é excesso. Você está perdendo a altura que você batalhou tanto para conseguir quando você fez o seu cone de cera amarela. A gente novamente vai agora fazer a escultura usando a Hollenbeck 3S, então nivela aqui, olha, a cera vermelha com o gesso. Então aqui ela tem que estar bem rente, não pode ter excesso. E como ela é uma vertente externa de uma cúspide de balanceio, ela não vai ter as mesmas características da vertente externa de uma cúspide de trabalho. Então, elas são menos convexas, tá? Então, elas tendem mais a serem mais
planas, entre aspas, né? Elas são menos inclinadas em direção à face oposta e também são mais estreitas, porque esses cones eles estão localizados um pouquinho mais para fora aqui da mesa oclusal. Então elas vão ser um pouquinho mais estreitas no sentido VL. Já estou começando a utilizar esse instrumental, que vocês sabem que eu gosto bastante dele para fazer acabamento e alisamento de superfícies. E agora a gente vai começar a finalizar, tá? Então a gente trabalha fazendo a escultura, refinando a escultura, sempre. Olha, a gente nunca pode estar trabalhando, olhando em uma vista só. Vocês veem que toda hora eu movimento, eu estou fazendo uma escultura 3D. Então eu tenho que olhar em todas as direções. Então eu fiz agora um acabamento das proximais. Vamos agora ter uma vista lateral de perfil. Eu acho que ainda pode afinar um pouquinho. Que ela inclina e morre em linha zero mesmo, tá? Lá na ponta do cone tem que morrer em linha zero. E numa vista oclusal. É importante que o instrumento ele também esteja com um bom corte, tá? Um bom poder de corte. Se a Hollenbeck estiver cega, né, com a ponta não estiver bem amoladinha, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encerar, de esculpir, tá? Vocês podem amolar a Hollenbeck de vocês com a pedra que vocês têm de afiação de instrumentais. Então está finalizada aqui a escultura da vertente externa da cúspide, a primeira cúspide que a gente vai inserar dos dentes superiores, que foi essa cúspide aqui, vestibular do segundo premolar superior.